Então, há pouco tempo foi lançado Dark Souls 2, um jogo que é sempre sucesso de crítica e de público, e um jogo cuja maior virtude, segundo as pessoas, é ser um jogo difícil pra caramba. E isso, mais uma vez, acendeu aquele debate de que hoje em dia os jogos estão ficando muito fáceis e que a gente está numa geração de crianças mimadas. Será que é isso mesmo? Bom, para falar sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa é relembrar de onde vem a dificuldade dos jogos antigamente. Tá? Porque a gente fala hoje em dia como se fosse tipo alguma regra moral, algum código de ética que os desenvolvedores tinham antigamente, que não, que eu vou fazer um jogo difícil porque eu sou um desenvolvedor honrado e que não sei o quê. Mas o passado, como sempre, não é tão bonitinho e romântico como as pessoas imaginam, né? Essa coisa de jogos super difíceis praticamente nasceu na época das máquinas de fliperama, que eram aquelas máquinas enormes onde as pessoas tinham que colocar uma moeda ou uma ficha que ela comprava com dinheiro para jogar. Isso significa que quanto mais você morresse, mais dinheiro você tinha que colocar na máquina para continuar jogando. Ou seja, a motivação que as empresas tinham antigamente para fazer jogos difíceis não era nenhum valor moral, nenhum código de honra, tá? Era o dinheiro. Era a mesma motivação que as empresas de hoje têm para fazer um monte de DLC para o mesmo jogo, que as pessoas ficam com tanta raiva e chamam de mercenários e tudo mais. Bom, e aí os consoles domésticos foram evoluindo, foram chegando ao ponto de se equiparar aos arcades, e o que os desenvolvedores fizeram? Simplesmente portaram os jogos diretamente, tá? Repetiram as fórmulas que eles já estavam acostumados a trabalhar, quer dizer, 3 vidas e alguns continues. E aí os videogames domésticos, que não precisavam dessa lógica de morrer para ganhar dinheiro, simplesmente herdaram essa dificuldade dos arcades por preguiça dos desenvolvedores. Tá? Foi o primeiro caso de porte porco da história. E por que esse problema demorou tanto tempo para ser superado? Porque eles tinham mais uma limitação na época, que era o hardware. Tá? Os consoles eram muito limitados naquela época, os cartuchos eram muito limitados naquela época. Então eles tinham pouquíssimo espaço para trabalhar, eles não tinham como colocar muito conteúdo num jogo. Então eles precisavam enrolar o jogador, eles precisavam fazer você jogar a mesma fase um monte de vezes, para você sentir que aquele jogo tem uma duração. E por último tem a mudança do público, tá? Porque ao contrário do que as pessoas imaginam, jogo fácil não é coisa de criança e jogo difícil não é coisa de adulto. É o oposto. Nos anos 80 e 90, a imensa maioria do público de videogame era criança. Tá? E criança tem o quê? 4 horas de escola de dia e o resto do dia livre para jogar até cansar. Então ela pode ficar tentando 50 vezes a mesma coisa. Ela pode morrer, perder todas as vidas e voltar no início do jogo. Ela tem tempo para isso, ela tem liberdade para isso. O público hoje de videogame não é mais criança. As crianças hoje são minoria entre os jogadores de videogame. O grosso do público hoje ou é jovem em idade universitária ou é adulto que paga suas próprias contas. Esse público hoje de repente tem um emprego de 8 horas, tem família para cuidar, tem esposa e filhos para dar atenção. Ele tem, quando muito, 1, 2 horas para jogar no dia. Ele não pode se dar ao luxo de ficar fazendo 10 vezes a mesma fase. Esse público precisa do checkpoint a cada 5 minutos. Esse público precisa do boss que dá para matar em 2, 3 tentativas. Esse público não pode se dar ao luxo de perder 45 minutos de jogo porque errou um pulo. Ele não tem condições para isso. E esse público é o dono do dinheiro. Esse público é que decide que jogo vai ser comprado. Então você pode ter certeza que as empresas vão fazer o jogo para esse público. E não para as crianças que têm tempo de sobra e querem jogar o jogo ultra difícil para conseguir chegar no final depois de 50 tentativas e se achar um fodão porque zerou.